Olá a todos, eu me chamo João Antônio Mantuan e darei prosseguimento na apresentação do módulo 1, abordando o tópico pontes. E por definição, pontes é a obra destinada a vencer obstáculos que impeçam a continuidade de uma via. Estes podem ser os rios, os lagos, vales, braços de mar ou mesmo outras vias. Neste último caso, a obra é classificada como viaduto. Uma ponte, em termos estruturais, pode ser dividida em três partes: infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. A infraestrutura é a parte da ponte por onde os esforços recebidos da mesoestrutura são transferidos para o terreno sobre o qual a obra está implantada. Os blocos, as sapatas, as estacas, os tubulões, etc., são os elementos constituintes da infraestrutura, assim como as peças de ligação dos diversos elementos entre si e destes com a mesoestrutura. A mesoestrutura é a parte do meio da obra, que é feita por pilares e estruturas metálicas. Cabe aos pilares receber os esforços da superestrutura e os esforços oriundos das ações sobre os próprios pilares, transferindo-os para a infraestrutura. A superestrutura é composta em geral por lajes e vigas principais e secundárias. Trata-se do elemento de suporte direto. Estes elementos têm características variáveis, contudo, têm a função principal de absorver o empuxo dos aterros de acesso. No âmbito histórico, as primeiras pontes foram construídas com estruturas bastante rudimentares e simples, e utilizavam-se de pedras e madeiras como materiais de construção. As mais antigas pontes de pedra foram construídas em Roma, empregando a técnica de arco aprendida com os etruscos, povos que viveram na região da Península Itálica. No fim do século XVIII, iniciou-se a fase de transição entre as pontes de madeira para as pontes metálicas. Transição esta que durou aproximadamente 40 anos. Já a primeira a ser construída totalmente em ferro fundido situa-se sobre o rio Severn, Inglaterra. E esta ponte foi construída em 1779, com um vão de 31 metros, de 15 de largura e com 59 metros de comprimento. Já as primeiras pontes treliçadas, totalmente feitas em aço, foram construídas nos Estados Unidos em 1840, na Inglaterra em 1845, na Alemanha em 1853 e na Rússia em 1857. Entre os anos de 1850 e 1880 foram construídas as primeiras pontes em aço no Brasil. A partir do século XX começaram a surgir as pontes de concreto armado. O concreto armado só veio a ser utilizado na mesoestrutura a partir de 1912, quando as pontes de viga e pórtico com vãos de 30 metros começaram a ser construídas. Em 1938, o concreto protendido começou a se difundir como material de construção de pontes, mas somente após o final da Segunda Guerra Mundial que ele começou a ser utilizado com frequência. Após abordar o caráter histórico, iremos falar um pouco da classificação das pontes. As pontes podem ser classificadas de diversas maneiras, sendo as mais comuns quanto à sua finalidade de utilização, material de construção, tipo estrutural, tempo de utilização e mobilidade do estrado. Quanto à sua finalidade, as pontes podem ser destinadas às rodovias, às ferrovias, às passarelas, às rodoferroviárias, etc. Podem também destinar-se ao suporte de dutos e até mesmo de vias navegáveis. Quanto ao material que são construídas, as pontes podem ser de madeira, pedras, concreto, simples, armado ou protendido, e metálicas. De acordo com seu tipo estrutural, as pontes podem ser em laje, em viga, em caixão, treliçada, pórtico, arco ou suspensa. Em termos de tempo de utilização, as pontes se subdividem em permanentes e provisórias. E por último, podem-se classificar as pontes quanto à sua mobilidade do substrato, que são as flutuantes, as corrediças, as levadiças, as basculantes e as giratórias. Aqui temos uma figura para ilustrar um pouco dos tipos de pontes, né? A ponte em laje, figura A ponte em viga, figura B, a ponte em treliça, figura C, ponte em pórtico, figura D, ponte em arco, figura E, e a ponte suspensa, figura F. Iremos agora abordar brevemente os sistemas estruturais que cada tipologia de ponte utiliza. Ponte em laje. As pontes em laje possuem a seção transversal desprovida de qualquer vigamento.
podendo ter um sistema estrutural simplesmente apoiado ou contínuo. Esse sistema estrutural apresenta algumas vantagens, como pequena altura de construção, boa resistência à torção e rispidez de execução, possuindo também boa relação estética. Podem ser moldadas no local ou constituídas de elementos pré-moldados, e os detalhes de formas e das armaduras e a concretagem são bastante simples. Pontes em viga. É o tipo estrutural mais antigo, pois uma simples tora caída sobre um rio caracteriza uma ponte em viga em sua forma mais simples. Estruturalmente, esse tipo de ponte é basicamente uma estrutura rígida colocada sobre dois pilares. Uma das principais características de ponte em viga é que suas vinculações não transmitem os momentos vetores da superestrutura para a infraestrutura. Pontes treliçadas podem ser descritas como um conjunto de triângulos formados por peças retas e articuladas entre si. Quando adequadamente projetada, com proporções normais, uma treliça tem as seguintes características: os eixos de todos os elementos são retos e concorrentes nos nós ou juntas. A treliça propriamente dita é carregada somente nos nós. O sistema de treliça tem duas grandes vantagens. A primeira é dos elementos só serem solicitados por cargas axiais. A segunda é permitir alturas maiores com menor peso e redução de flecha. A desvantagem econômica das pontes em treliça é o custo maior de fabricação, pintura e manutenção, e às vezes o fator estético, pelo cruzamento visual dos elementos. Pontes em pórticos. Neste tipo de ponte, a mesoestrutura, que é a parte do meio da obra, feita por pilares e estruturas metálicas, é solidarizada monoliticamente à superestrutura, que é a parte que se situa acima dos apoios, não sendo necessário, portanto, aparelhos de apoio nos pilares, reduzindo o comprimento de flambagem dos mesmos. Normalmente, possuem pilares inclinados, necessitando de fundações inclinadas também. Estes pilares, usualmente, estão sujeitos a uma grande carga de compressão. Isto faz com que a solução seja recomendada para terrenos de bom suporte de cargas. Pontes em arcos é o tipo mais antigo de ponte construída pelo homem. As pontes em arco mais antigas que se tem notícias foram construídas pelos romanos por volta de 100 a.C. Essas estruturas, devido à sua configuração geométrica, permitem o uso de concreto simples em pontes de grandes vãos. Isto acontece quando o eixo do arco é projetado segundo as linhas de pressão devidas às cargas permanentes, tirando proveito desta maneira da boa resistência à compressão do concreto. Pontes suspensas por cabos. Nesse tipo de ponte, os tabuleiros são contínuos e são sustentados por cabos atirantados, podendo ser pênseis ou estaiadas. As pontes estaiadas diferem das pênseis na forma que os cabos são ancorados. Estas aparecem pela primeira vez na Alemanha em 1938, sendo uma das mais conhecidas a Ponte Severin, em Colônia, construída em 1960, possuindo um vão de 350 metros. Pontes flutuantes ou móveis. Alguns tipos de pontes são móveis, outras, como as pontes basculares ou levadiças, se abrem para cima para permitir a passagem de navios mais altos. Algumas podem girar lateralmente, outras ainda, chamadas pontes flutuantes, flutuam sobre a água. As pontes móveis são geralmente construídas para ficarem sobre cursos de águas navegáveis, para que os botes e as embarcações possam atravessá-las. A ponte levadiça é o tipo de ponte móvel mais antigo, mas há muitos outros tipos, desde os que utilizam um elevador para levantar a seção móvel, até os tipos que submergem a parte móvel e os que enrolam esta parte móvel. Outra característica importante das pontes é em relação aos carregamentos. De acordo com a NBR 8681, os carregamentos atuantes em estruturas de pontes podem ser divididos em três classes: os permanentes, os variáveis e os excepcionais. Os carregamentos com ações permanentes são aqueles que permanecem constantes ou com pequena variação durante toda a vida útil da estrutura. As ações permanentes são divididas em diretas, tais como o peso próprio dos elementos, incluindo o peso próprio da estrutura e de todos os elementos construtivos permanentes, e indiretas, como proteção, recalques de apoio e retração dos materiais. Os carregamentos com ações variáveis são aqueles que apresentam variações significativas de sua magnitude durante a vida útil da estrutura,
que são, no caso específico de pontes, as forças devido à frenagem e aceleração, a aceleração centrífuga, a ação do vento, a variação de temperatura e as cargas móveis. Estas ações podem ser normais, quando possuem grande probabilidade de ocorrência, para que sejam consideradas no projeto, ou especiais, como ações sísmicas ou cargas acidentais, de natureza ou intensidade especiais. Os carregamentos de ações excepcionais são aqueles que têm pouca probabilidade de ocorrer e com pouco tempo de duração, podendo ser choque de veículos ou navios nos pilares, esforços provenientes de abalos sísmicos e choque de veículos no guarda-rodas. No Brasil, a ABNT define normas para cargas móveis em projetos de pontes. As normas mais recentes que abordam este assunto datam de 1982 e vêm sofrendo atualizações periódicas. As normas que regulamentam a construção de pontes no Brasil são a NBR 6118, a NBR 7188, a NBR 7187 e a NBR 8681, dentre outras, que regulamentam os procedimentos para o cálculo estrutural de pontes no Brasil. Dentro da bibliografia básica desta apresentação, temos a definição das normas presentes no slide anterior, onde a NBR 7187 aborda o projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido. A NBR 7188, a carga móvel em pontes rodoviárias e em passarela de pedestres. A NBR 6118 aborda o projeto de estruturas de concreto. E a NBR 8681, as ações e a segurança nas estruturas. Com isso, eu me despeço de todos. Até breve.